Sabe aquela cena? A pessoa tá ali trabalhando, super focada numa coisa importante e de repente, quando vê, o celular já tá na mão, rolando o feed de alguma rede social. É uma situação frustrante que todo mundo conhece, né? Um verdadeiro quebra-cabeça da nossa vida moderna. E é exatamente esse mistério que a gente vai desvendar hoje. A pergunta central é essa, né? Por que essa distração digital tem tanto poder sobre a gente? Mesmo sabendo que precisa ser feito, por que somos puxados para essa rolagem que parece não ter fim? A resposta, olha, é bem mais profunda do que só uma falta de disciplina. Bom, vamos lá. Esse comportamento tem até um nome científico, sabia? Cyberloafing. Basicamente, é o ato de usar a internet para se distrair quando a gente deveria estar focado em outras tarefas. E só de dar um nome para isso, a gente já começa a entender melhor o que está acontecendo. E onde é que esse cyberloafing mais acontece? Um estudo recente, feito aqui no Brasil com estudantes universitários, dá uma pista bem clara. Olha só, o WhatsApp está na liderança, com mais da metade dos participantes usando para se distrair. Logo depois, vem o Instagram. Esses números mostram que o negócio é real e acontece nas plataformas que a gente usa todo santo dia. Ok, a primeira peça desse nosso quebra-cabeça tem a ver com um instinto humano super básico. A gente está falando da armadilha da comparação social, uma força muito poderosa que nos influencia o tempo todo, principalmente no mundo online. Esse instinto tem um nome técnico, Orientação para a Comparação Social, ou OCS. É aquele impulso fundamental, sabe, que todo mundo tem de se medir em relação aos outros, para tentar entender qual é o nosso lugar no mundo. Não é algo que a gente escolhe fazer. É quase automático, está bem enraizado. E essa comparação aparece de duas formas principais. A gente compara nossas habilidades, nosso desempenho, se perguntando, será que eu sou tão bom quanto essa pessoa? E a gente também compara nossas opiniões, nossos valores, buscando saber se estamos pensando do jeito certo. Mas por que essa necessidade de se comparar é tão intensa para algumas pessoas? Bom, essa investigação leva a gente para um lugar ainda mais fundo, para um sentimento que, na verdade, muita gente conhece bem, mesmo sem saber o nome que ele tem. E olha, esse sentimento não é nenhuma novidade. Ele foi identificado lá em 1978, com o nome de fenômeno do impostor. Só que foi nos últimos anos que as pesquisas sobre isso explodiram, mostrando o quão comum ele é de verdade. Então, o que é, afinal, o fenômeno do impostor? É aquela sensação incômoda de ser uma fraude. É sentir que o próprio sucesso é só sorte ou acaso, nunca mérito da própria capacidade. É aquele medo constante de que a qualquer momento alguém vai descobrir a farsa. Agora, a parte mais interessante é como esse sentimento se mantém. É um ciclo que se alimenta. Funciona assim. Surge uma tarefa, a ansiedade bate forte e aí a pessoa reage de duas formas. Ou se preparando em excesso ou procrastinando. No final, o sucesso vem, mas ele é invalidado. Se a pessoa trabalhou demais, ela pensa, foi por isso. Se procrastinou, pensa, foi sorte. De um jeito ou de outro, a crença de ser uma fraude só fica mais forte, preparando o terreno para a próxima vez. Certo, agora a gente tem todas as peças na mesa. O cyberloafing, a comparação social e o fenômeno do impostor. Chegou a hora de ver a investigação que finalmente conectou todos esses pontos. A nossa análise de hoje é toda baseada numa pesquisa super recente, de 2024, que mergulhou fundo nesse assunto com mais de 500 estudantes de ciências contábeis aqui no Brasil. E o objetivo era exatamente este: entender qual a ligação escondida entre se sentir uma fraude e usar as redes sociais para se distrair durante a aula. E agora, a grande revelação. O momento em que a pesquisa mostra como todas essas peças se encaixam perfeitamente, formando um círculo vicioso bem poderoso. E essa imagem aqui ilustra essa conexão de uma forma brilhante. Pode parecer meio complexo, eu sei, mas esse é o mapa que o estudo desenhou. Basicamente, ele mostra o caminho psicológico que começa lá na dúvida interna, passa pela comparação com os outros e termina na distração digital. Vamos ver essa reação em cadeia passo a passo. Vamos detalhar isso. Primeiro, o sentimento de ser uma fraude, de subestimar a própria capacidade, faz com que a gente sinta uma necessidade maior de se comparar com os outros. Segundo, essa necessidade maior de comparação leva diretamente a mais cyberloafing. E por último, aquela tendência de achar que o sucesso foi só sorte também leva direto ao cyberloafing, quase como um jeito de se auto-sabotar para confirmar a crença de que não somos tão bons assim. Ou seja, se a gente pudesse resumir a grande descoberta em uma frase, seria esta: sentir-se uma fraude nos leva a comparar com os outros, o que, por sua vez, nos leva a distrair online. É um ciclo que se retroalimenta. Ok,
Entender esse ciclo é super interessante. Mas, e daí? Por que isso realmente importa na prática? Vamos sair um pouco da teoria e ir para a ação. Importa, porque isso não é um problema de pouca gente. No estudo, um número impressionante, 77% dos estudantes disseram que sentem o fenômeno do impostor de forma moderada a intensa. A gente está falando da grande maioria. E a principal lição é essa. Para quem se distrai online, o problema muito provavelmente não é falta de força de vontade. É um ciclo psicológico complexo. E só de entender isso, tudo muda. Tira o peso da culpa e abre caminho para buscar soluções de verdade. Os próprios pesquisadores apontam alguns caminhos. É preciso ter mais apoio psicológico, criar espaços seguros para compartilhar essas experiências e normalizar esses sentimentos. É crucial também falar mais sobre os perigos da comparação social sem limites e, claro, incentivar um uso mais consciente da tecnologia. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que o mecanismo está claro, a pergunta que fica no ar é: se entender o padrão que nos prende ao primeiro passo para se libertar, qual seria o segundo passo?